noite, iniciando o GPS de hoje com muita disposição para aprender sobre guarda-roupa funcional. Esse é o segundo episódio do nosso GPS. O que é GPS, né, gente? Vou explicar aqui para quem está chegando agora, não está entendendo nada. GPS é um quadro aqui no YouTube onde eu falo sobre atalhos para você construir um guarda-roupa funcional, tá? E hoje eu vou falar sobre como montar um guarda-roupa funcional e quais as características tem um guarda-roupa funcional, que é coisa básica para a gente poder começar a entender e aprender, né, a montar um guarda-roupa funcional. Então aqui eu vou dar 3 características para vocês destravarem muitas chaves, né, nas crenças, muitas chaves de como montar um guarda-roupa, tá? Se eu fosse você, eu já anotava. E todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui ou lá no meu Instagram, onde eu tiro várias dúvidas de vocês, tá? Então, para resumir, no GPS eu falo sobre estilo pessoal, guarda-roupa funcional, né? Peças básicas, como montar um guarda-roupa do zero e como se vestir para ocasiões importantes, mesmo tendo um guarda-roupa funcional, tá bom? Então, gente, vamos às dicas, né, de como ter um guarda-roupa funcional adequado ao seu estilo, que é isso que eu ensino, essa é a minha missão aqui para vocês, fazerem vocês terem um guarda-roupa funcional. Antigamente, eu tinha muita vontade de ter um guarda-roupa perfeito, de ter sempre o que vestir, né? E aí, quando finalmente eu pude ter a condição financeira, né, o poder aquisitivo, começar a poder ter o poder de compra, eu comecei a tentar construir o meu guarda-roupa, só que sem planejamento, sem saber o meu estilo, sem saber as minhas reais necessidades. E eu acabei montando um guarda-roupa ao contrário de funcional. Eu montei um guarda-roupa onde eu me frustrava, onde eu nunca tinha o que vestir. E a partir daí, eu comecei a pesquisar qual seria a solução para isso, né? Para aquele guarda-roupa cheio e mesmo estando cheio, não ter nada para vestir, né? Qual era a solução? A solução para isso seria um guarda-roupa funcional. E hoje eu vou explicar para vocês o que é um guarda-roupa funcional, quais são as características e você vai poder saber se o seu guarda-roupa aí na sua casa é funcional ou não. Se você precisa começar a colocar em prática todos os ensinamentos, todos os conceitos de um guarda-roupa funcional, ou se você está no caminho certo, você vai poder saber hoje, tá bom? E por que eu comecei, né, a falar sobre isso? Porque eu falo sobre isso, porque assim como eu sei que existem muitas mulheres que passam por esse problema, né, se sentem frustradas, não alcançam o seu potencial máximo por não estarem satisfeitas com a sua imagem e nem com o seu guarda-roupa. Por isso acabam se sentindo frustradas, com baixa autoestima, baixa confiança em si mesmo, por não saberem fazer as suas escolhas, não saberem fazer boas escolhas. Por isso elas acabam fazendo compras erradas, acumulando peças que não fazem sentido no guarda-roupa, que são totalmente descartáveis. E aí ela constrói um guarda-roupa, né, descartável, que não faz sentido, que não é valioso, que mais atrapalha do que ajuda. Então, eu até coloquei essa imagenzinha da lagartinha e da borboleta, que eu trago muito para a nossa vivência aqui, para o nosso contexto, porque antes da gente saber o que realmente a gente precisa, antes de valorizar a nossa imagem, dar importância para o nosso guarda-roupa, a gente é como a lagartinha. A gente é igual a todo mundo e talvez a gente não se sinta única, não se sinta bonita, né? Não tenha suas próprias características. Depois do processo de transformação, aquele processo de casulo, né, ela se transforma numa borboleta, onde ela tem sua própria identidade, suas próprias características. Então, o guarda-roupa funcional, vocês vão ver que ele fala muito de priorizar as suas características e as suas necessidades. Você descobrir o que faz de você uma pessoa única, né? Não é um guarda-roupa formatado com lista pronta. É um guarda-roupa que reflete a sua identidade, tá? A sua identidade, as suas características, que supre as suas necessidades e tem a quantidade de peças ideal, que não vai te deixar na mão, tá? É o contrário de um guarda-roupa lotado. É um guarda-roupa totalmente voltado para as suas necessidades. Vamos começar a entender o que não é um guarda-roupa funcional, você vai saber
se você se encaixa, tá? Ó, o guarda-roupa funcional não é, primeira coisa, não é um guarda-roupa lotado. Se o seu guarda-roupa está abarrotado de roupas, você não sabe nem o que você tem, acenda um sinal vermelho, tá? Isso é sinal de que você está no caminho errado. Mas é bom ter muita roupa, não é? Mas quantidade atrapalha. No nosso dia a dia, ainda mais para as mulheres que não têm muito tempo para se arrumar. Quando você tem muitas opções, você acaba tendo dificuldade de escolher, às vezes, o que vestir no dia. Você não consegue estar pronta, sempre pronta. Às vezes você gasta horas para se arrumar. Por quê? Porque você tem tanta coisa. E às vezes, a maioria das peças que você tem no seu guarda-roupa são totalmente descartáveis. E aí, o que acontece? Você acaba não tendo nada valioso no seu guarda-roupa. E isso também acaba fazendo com que a gente entre num ciclo vicioso de consumo e a gente não sabe nunca o que a gente tem e o que a gente precisa. Ou seja, um guarda-roupa funcional não é um guarda-roupa lotado, onde você não sabe o que tem e não sabe o que precisa. Segunda característica do que não é um guarda-roupa funcional. Um guarda-roupa funcional, ele tem peças aleatórias, né? Então, se você tem peças aleatórias no guarda-roupa, significa que ele não é funcional. Ah, Shayla, mas como assim peças aleatórias? Peças que não combinam entre si, que não seguem um planejamento e que não tem a ver com a sua rotina, não tem a ver com as suas necessidades. Mais à frente eu vou falar sobre isso mais um pouquinho, até vou dar um exemplo para vocês poderem entender melhor. Um guarda-roupa funcional também não é um guarda-roupa que tem peças segmentadas. Como assim peças segmentadas? Já ouviu dizer? Ah, eu tenho roupa para ir trabalhar, roupa para ir para a igreja, roupa para ficar em casa, roupa para momentos mais especiais. É aquele guarda-roupa totalmente segmentado. Isso não é um guarda-roupa funcional. Se você tem essa característica, se você segmenta suas roupas, seu guarda-roupa não vai ser funcional, porque isso atrapalha. Um guarda-roupa funcional, ele é aquele pronto para qualquer ocasião, para as suas ocasiões, né? Então, exemplo, né? Você tem a sua rotina. Você tem as ocasiões que você vai. Vamos supor, eu vou botar eu como exemplo, tá? Porque eu tô aqui e eu posso dizer para você. Eu tenho algumas ocasiões na minha rotina, né? Então, eu frequento a igreja, eu atendo clientes, atendimento em casa, e às vezes meu passeio é em jantar com meu marido e ao shopping. Então, as ocasiões, eu fico em casa, né, também. Eu trabalho de home office. Então, faz sentido para mim eu ter roupa para essas ocasiões. Já pensou, se eu tiver um tipo de roupa para cada ocasião, eu vou segmentar o meu guarda-roupa, vou ter roupa para ficar em casa, para atendimento em casa, ou para atendimento na casa da cliente, roupa para ir no shopping, roupa para sair para jantar. Um guarda-roupa funcional é aquele guarda-roupa que tem as roupas adequadas para todas as ocasiões. A mesma roupa, o mesmo estilo. Por isso que ela tem que estar adequada ao seu estilo. Porque o guarda-roupa funcional ele conversa com o seu estilo e com as suas necessidades. Quando eu falo de necessidade, eu falo das ocasiões que você vai. Aonde você frequenta? Qual é a sua rotina? Você é mãe? Será que você tem a necessidade de andar de chinelo? De chinelo não, gente, pelo amor de Deus. De tênis ou de salto alto? Qual é o estilo da roupa que você precisa? Então, segmentação atrapalha. Você precisa uniformizar o estilo das peças que pertencem ao seu guarda-roupa, porque assim você consegue ter sempre o que vestir e ter um guarda-roupa funcional. Mas aqui a gente está falando que não é, né? Então, peças segmentadas. Então, mais uma característica do que não é um guarda-roupa funcional é um guarda-roupa sem identidade, ou seja, que não reflete em nada a sua personalidade e o seu estilo pessoal.